A minha sensação é que existia uma exigência de mão única. Então, as mulheres tinham Ah, sim. muitas exigências, a exigência da fidelidade, da castidade, a exigência de ser piedosa, generosa, fértil, bela, jovem. Tudo isso, as mulheres sempre lidaram com isso, né? Modestas, enfim, tá tudo aí. A exigência para o homem era ser bem-sucedido. Então, acho Uhum. que é interessante que quando a gente começa esse assunto, a primeira coisa para onde você vai é falar de dinheiro, né? Porque hoje em dia, supostamente, ambos têm a expectativa de serem bem-sucedidos nas suas profissões, e isso não retirou das mulheres o trabalho, a carga mental extra e o trabalho extra que ela faz na organização do lar, no cuidar da Ah, vida dela, dos filhos, e quando ela se casa, ela percebe que realmente ela tá cuidando da vida do cara também. e aí ele chega do trabalho gerando mais tarefas, né, que chega, deixa o sapato na porta, espalha a roupa por onde vai, deixa a pasta em cima da mesa, quer dizer, o modelo que a gente vê convencional é bem complicado mesmo, que é jornada quádrupla para a mulher e o homem numa posição de conforto, né, "Não, eu já lutei a minha batalha lá fora, e aqui em É, casa não é problema meu". trouxe a zebra para o Ah, jantar, né? é. E parece que é um padrão double standard, né? Parece que é um padrão irreal, assim, né? Oh, meu Deus, injusto. Vou te dizer, vou repetir porque eu já falei isso em outra live. A maior reclamação que eu tenho entre as minhas amigas casadas, e eu, quando casada, falo isso, gênero, número e grau. A maior reclamação é que os maridos não percebem o quanto as mulheres estão sobrecarregadas e não se dispõem a dividir com elas essa responsabilidade. E isso não é lavar uma louça, isso é fazer a organização da vida do casal e das crianças. O fato das mulheres terem isso de uma maneira extra faz com que elas realmente comecem a ver o homem como peso. Por quê? Se eu ganho o mesmo que você, se você só me dá trabalho, não me dá alegria, não me escuta, não me, né? O sexo, né? Eu tenho, é isso que eu falo, a gente tem amigas, a gente tem filhos para amor incondicional, né? Para ser ouvida, a gente tem amigas, para sexo a gente tem vibrador, para amor incondicional a gente tem os filhos. Pra que serve aquele cara sentado assistindo Netflix no sofá? Sobra muito pouca coisa, né. E aí a gente começa a entender por que que as mulheres estão seguindo o seu próprio caminho sem os homens. Raquel, eu acho que a gente está passando por um momento coletivo no Brasil que tem aspectos super positivos e tem alguns efeitos colaterais. E aí eu vou falar de um modelo que eu gosto muito de usar, que eu aprendi com um dos meus professores, o norte-americano David Deida, e ele é uma das pessoas que mais trabalha com o tema de masculinidade, feminino e masculino, e eu acho que ele arrumou um modelo que organiza isso de uma forma bem interessante. A gente passa do que ele chama de 3 estágios, né. O primeiro estágio é essa relação que a gente descreveu do patriarcado típico. Então, o homem trabalha fora, a mulher é dona de casa, então tem uma divisão do portão para fora versus portão para dentro, e quando o cara chega da rua, né, a hipótese é que você vai dar também cuidar dele, então você já cuidou dos filhos, e agora tem que cuidar do marido que acaba de chegar em casa. Tem uma relação de codependência, quer dizer, o homem, por isso que eu falei do financeiro e do dinheiro no começo da nossa conversa, né? O homem, então, provê o sustento do lar e a mulher provê o sustento emocional. Eu vi até, acho que eu já comentei contigo, um jantar onde tinha um casal bem idoso e que a comida era diferente, e o marido pergunta para a mulher, mas eu gosto de camarão? Ele nem sabe o que ele gosta, porque a desconexão emocional é total. E a gente é criado nesse lugar para poder ir para a guerra, para as batalhas no mercado de trabalho, etc. Então, o homem vem com esse mind frame que também oprime o homem e não permite que a gente seja vulnerável, que a gente chore, que a gente tenha contato com as emoções. Então, toda essa matriz, menino não chora, isso não é coisa de menino, isso é coisa de menina, blá, 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 cria esse modelo em que a gente se desconecta emocionalmente. Esse é o primeiro estágio. As sociedades avançam, a gente vai ficando mais maduro e a gente vai para um segundo estágio. O que é o segundo estágio? É onde eu aprendo sobre o meu lado feminino. O que é isso? Não é que eu vou, né, mudar minha orientação sexual, minhas preferências, nada disso. Mas eu descubro tudo aquilo que em mim é emocional, é complexo, são as coisas, o meu humor que varia, minhas emoções que mudam, a minha história de vida, tudo isso é o que eu chamo de feminino. Então a gente aprende a integrar, né, no segundo estágio, a se ver como um ser humano autônomo, quer dizer, eu estou num relacionamento não porque eu preciso da mulher, no meu caso eu sou hétero, mas se você é homo, é a mesma coisa, não preciso do parceiro, mas eu gosto de estar com uma outra pessoa, mas eu tenho a minha vida autônoma, eu cuido do meu dinheiro, da minha saúde, da minha casa, tenho meus amigos, tenho meu trabalho,
tenho minhas questões emocionais, eu trato isso na minha terapia. Então, assim, eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, aspas, bem resolvida, né? Então, um ser humano autônomo. O segundo estágio é esse lugar em que a gente assume que duas pessoas se encontram, um homem e uma mulher, ou dois homens, duas mulheres, enfim, a partir desse lugar de dois iguais. Então não tem mais As aquela história. metades da É, não, laranja. aí não tem mais a metade da laranja. Aí são duas laranjas inteiras, estão se encontrando e falam: Uau, a gente tem coisas em comum, a gente quer ter uma vida juntos. E aí o lugar é um lugar de negociação das fronteiras, né? Aonde você vai, até onde você vai, até onde você não vai. Ah, as preferências, por exemplo, eu gosto de sair para andar de moto com meus amigos, então aquele sábado eu saio para andar de moto e você conversa com as amigas. Então, assim, esses arranjos são arranjos super dialogados, são maduros, se conversa a respeito, e isso é um lugar de segundo estágio. Então, o homem se permite ter emoções, a mulher se permite ter uma noção clara de propósito, de direção, do que ela quer fazer da vida, da qual a sua missão, que em geral são atributos do masculino, né? E aquela mulher que era é, confinada ao lar, né? A bela recatada e do lar, não tem acesso a esse lugar. E esse é Amélia. Amélia, exatamente. E esse é um lugar chamado segundo estágio. A pergunta que a tua provocação me traz é: tem mais? Dá para seguir? Dá para avançar? E a resposta é que sim, a gente precisa avançar, porque eu chamo de um terceiro estágio, que é um lugar em que, assim, duas pessoas independentes, autorrealizadas, autônomas, se relacionam. Por quê? Porque o relacionamento as faz chegar em lugares emocionais, internos, espirituais, até, onde elas não chegariam sozinhas. Então, ou seja, eu estou com a minha parceira porque ela me ajuda a despertar para lugares que são pontos cegos na minha vida e que eu não resolvo isso sozinho com terapia, com meus amigos, com meu trabalho. E ela me leva para lugares, aí falando da intimidade sexual, lugares de êxtase mais profundos. Então, assim, enquanto houver uma relação em que um olha para o outro e fala: não tem mais tesão, não tem vontade de ficar junto. Isso é tema de terapia, é um tema de segundo estágio. Nós não estamos falando desse próximo passo. E o que está acontecendo hoje coletivamente? Eu não quero me estender muito, mas é, o Brasil hoje está passando por um momento em que estão surgindo mais rodas de conversa entre homens, e isso é super positivo. Eu mesmo tenho o meu grupo, só que as Amanhã rodas se ainda reúne, têm. né? Faz aí o serviço. Isso, amanhã a gente tem, vou fazer o jabá, amanhã a gente tem um encontro, né, com a Raquel participando da conversa, a gente vai chamar de Homens Não São de Marte, Mulheres Não São de Vênus, que é exatamente para a gente poder conversar sobre aquilo que nos diferencia e aquilo que nos une, né, o que nos atrai como diferentes, né. Mas o que está acontecendo hoje no Brasil é os homens estão começando a sair desse lugar do machismo, do machinho, né, do pensamento machista padrão convencional, e começando a se abrir para outros homens, começando a criar os grupos onde você pode conversar sobre seus problemas, onde você pode chorar e revelar falhas, os seus fracassos, sem que você vire bode expiatório da conversa. Porque, em geral, o que acontece quando o homem senta para conversar é a gente toma uma cerveja e conta mentira. Se eu falar, pô, galera, eu brochei ontem, pronto, você vira o espantalho da conversa, né? Então, assim, criar espaços onde essa conversa emocional ela é mais segura, ela é possível, é o estágio onde a gente está começando a entrar no Brasil. E isso é o segundo estágio ainda. E aí a minha provocação para os homens é a seguinte: legal, velho, achou sua vulnerabilidade, descobriu que pode chorar, está em contato com as emoções, está se integrando sobre esse aspecto, vamos adiante, vamos seguir, porque tem muito caminho pela frente. A gente precisa crescer na direção disso que você falou, dos homão de verdade. Onde estão os homão de verdade? Deus é o mão Sem da porra. voltar, os homão da porra. Sem voltar para o modelo tradicional, que o cara acha que o seu homão da porra é ser durão, fortão, não sei o quê, é bater na mulher. Isso é absurdo, né? Isso é um estágio do qual a gente deveria ter se descolado já há mais tempo. E o nosso atraso não é pequeno, nós estamos 50 anos atrás do que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Mas não é exaustivo ter que performar a É masculinidade todo ultra exaustivo. É ultra exaustivo. É tão exaustivo, Raquel, que hoje a gente está com um fenômeno novo, que são os jovens, sem nenhuma necessidade clínica, eu acho que eu já comentei isso aqui, estão tomando Viagra aos 20 anos. Porque a moçada sai para balada e sabe que vai beber, vai ficar meio zuretinha e tal, não quer perder a chance de desempenhar, se encontrar uma menina bacana, né? Vão ter sexo e o cara tá tomando Viagra sem precisar, sem ter nenhum, Viagra ou os outros, né? Sem nenhuma necessidade clínica. E o que está acontecendo é que esses jovens estão desenvolvendo impotência antes dos 30 anos. E aí o processo de saída disso é muito mais longo do que para gente mais velha como eu, que
aprendeu a se relacionar com uma pessoa de verdade e não com o internet porn, né. Então, assim, a gente tem hoje um fenômeno que é coletivo e muito difícil de superar e que a gente precisa olhar e fazer esse desmonte, né, desse condicionamento. Caramba, o O Wellington que está acabou de acontecendo aí? escrever. Ele disse que o primo dele morreu com 19 anos, tomou Nossa, Viagra e morreu de parada cardíaca. Caramba, que coisa mais tá vendo? triste. Sinto muito, Wellington, muito triste isso, né. E você Meu vê por que Deus. será quantos homens de 19 anos precisam tomar esse tipo de estimulante? Nenhum. Provavelmente nenhum. Eu não sou médico, tenho que fazer uma avaliação clínica, mas se alguém tiver um problema clínico, agora tomar espontaneamente, isso é uma medicação, né? E que vai misturar com droga, vai misturar com Red Bull, vai misturar com álcool, é um coquetel horrível. Por isso que eu acho que o nosso diálogo e dizer, cara, pera, se mulheres que em otherwise gostariam de homens estão dizendo que não querem mais, porque os homens não estão sendo minimamente Maduros. interessantes, maduros, adultos, comprometidos. Os homens têm que começar a se ligar que as mentiras não estão colando mais, que o jeito que eles ligavam mais, funcionavam as coisas não dá, comparecendo, é isso mesmo. E queriam o quê? Então, é verdade, os homens têm que comparecer. Boa palavra essa que você usou, Tio Lee, porque assim, comparecer quer dizer estar presente. Quer dizer, tá lá, não é isso? Vamos comparecer. Vamos comparecer no relacionamento, na conversa sobre o que a mulher tá sentindo, o que você tá sentindo, no trabalho mental da casa, no trabalho físico da casa, na cama. Em relação a você próprio, você tem que comparecer para você, em relação ao que você sente, em relação ao que te dói. O que E aí mais? eu acho que é super legal, esse tema do comparecer é uma expressão ótima, né, Muito porque boa. significa, você estar ali, né, estar presente. E a dificuldade que a gente tem hoje, homens e mulheres, para estar presente é muito grande, porque a gente está o tempo todo a gente hoje vive num mundo de distrações digitais 24/7, então, assim, o tempo todo o celular tocando, bipando, tal. Então você vê as pessoas quantas vezes você vai num restaurante ou num evento, tem um casalzinho sentado junto, estão os 2 cada um na sua telinha, né. Ao invés de conversar, ao invés de curtir o momento, ao invés de olhar a paisagem, seja lá o que for, né. Então, uma das coisas que eu digo é que, assim, esse comparecer pode ser apoiado com técnicas. Tem técnicas específicas para você ter mais presença. Elas envolvem respiração, envolve você sentir o próprio corpo. Então, é o processo que eu chamo de corporificação da consciência, não é nada esotérico, é exatamente assim, eu estou sentado aqui, eu estou sentindo meus pés no chão, eu estou sentindo a cadeira onde eu estou sentado, eu estou mantendo a minha espinha ereta, eu estou prestando atenção na nossa conversa, na respiração. Então, isso é um conjunto de coisas que a gente aprende, né? A tendência natural, se a gente não fizer nada, é descer a ladeira, né? É ficar lá reclinadão, deitado no sofá, zapeando, né? Essa é a inconsciência natural de cada um. A gente estar mais consciente demanda esforço. Então, assim, não tem solução mágica, não tem fumacinha, tambor, pode tocar tambor, não tem nenhum problema com tambores, né. Mas, assim, estar consciente demanda um esforço, é igual fazer academia. Todo mundo gosta de postar foto do tanquinho, da sua barriga tanquinho no Instagram, mas ninguém gosta de fazer o trabalho de estar mais consciente sobre si mesmo e o outro, seu vizinho, né, o seu parceiro. Então acho que o desafio, o convite aqui é: "Galera, vamos sair do sofá e fazer um pouquinho de esforço para estar mais consciente", né. Etc. E a gente se encontra em breve. Muito obrigada, Hunt, por ter entrado. Obrigado, Raquel. Tchau.